Sim, estamos aqui com Daniel Capua e Lorar Laurenti. Vamos falar dessa obra lindinha, A Morte do Professor Francisco. Yeah! Então aqui nós vamos começar esse quadro novo no Cabrum, falando sobre a produção do quadrinho. Confere aí. Ótimo. Bem, né? A vinheta. A vinheta. Chama a vinheta. Olá, seguimores! Oi, tudo bom, seguimores? Estamos aqui. Açúcar, a abertura tinha que ser açúcar, Lorar. Não resisti. Então vamos começar falando um pouquinho do encontro de vocês. Além do Daniel e da Lorar, nós temos também o Xi Américo, Nosso desenhista. desenhista, com esse dono desse traço fofinho. Então, como foi esse encontro de vocês? Como começou? Conheci tanto o Capa quanto o Xi através de podcasts que a gente participava e seguia. E eu acordei um dia com a ideia de que eu precisava deixar mais claro para as pessoas essa diferença entre ciência e religião e que eu precisava produzir algo assim. Então ocorreu que eu pensei nas duas pessoas que eu conhecia que eram mais opostas nesse sentido. O Capa foi a pessoa que me ensinou método científico, ele era a visão de pessoa cética e cientista que eu conhecia. E o Xi, ao contrário, já é o macumbeiro, é o cara que estuda religião, então ele está fazendo um TCC muito bom sobre geografia e religião, tudo envolvido, que é muito lindo. E aí eu pensei nos dois e eu falei, acho que a gente pode fazer algo juntos, né? E aí eles toparam. E a ideia era para ser infográfico, não era para ter narrativa. Aí nisso, 10 horas da manhã, a gente entrou no Skype, os três, e os dois não se conheciam, né? Eu apresentei os dois na hora e acabou que o infográfico evoluiu para uma narrativa. A gente sentiu essa necessidade de contar uma história e dentro dessa história tá introduzindo esses dois temas. E os infográficos chegaram a existir ou... Os Só pela... Não existiram, no final eles viraram as páginas duplas que tem na HQ, mas não são exatamente infográficos. Mais ou menos, porque no final, você ainda revoltada que estava de não levar infográfico nenhum, você fez de cabelo. Eu fiz um infográfico sobre cabelos depois e levei pro FIC. Só para não levar. Verdade! Sobre os cachinhos? Sim. Como cuidar de cabelos cacheados. Sobre a capa, vocês chegaram a fazer outras versões até chegar a esse... Outras versões não, mas tiveram alterações. Como eu fiz quadrinhos na Quanta, eu já estava muito na minha cabeça como eu deveria compor essa capa. Então a primeira coisa que eu pensei na hora de fazer ela foi a composição. Vou pegar um aqui para ver. É bem claro que tem um quadrado e tem uma divisão na diagonal e cada um desses lados está refletindo um desses personagens e no meio tem a figura do professor. Então, assim, foi bem instantâneo que deveria ser assim a composição. Sim. Através dessa composição, eu montei essa grade aqui, eu pensei que como é que eu vou colocar esses personagens nesse contexto. E aí fui pensando, fazendo rascunhos e inseri eles nesses elementos aqui. Então foi basicamente isso. Esse fundo de galáxias eu coloquei porque eu acho bonita, eu sou a louca de temas estelares, né? Então, e achei que casou bastante. E foi todo um trabalho, acho que eu fiquei umas 2 semanas para fazer essa capa. Desenhei cada um dos elementos individualmente, coloquei aqui, fiz o fundo, aí depois teve a harmonização das cores. E foi assim que a gente chegou na capa. A fonte, curiosidade sobre a fonte, eu fiz ela inspirada na fonte do livro do Thiago Souto, Labirinto. Então, até conversei com ele que toda essa estética foi bastante inspirada na estética da HQ dele. E fiz ela manualmente também, então teve todo o estudo da tipografia para estar harmonizando com o design de todos os elementos que tem aqui, porque a gente tem muito elemento. Sim. Então, para ficar bonito, não é tão simples, eu não poderia colocar qualquer fonte aqui. Eu falei que tem uma coisa que me incomoda na capa. Eu não contei o quê. Então, você que for ler o quadrinho, vê se alguma coisa te incomoda na capa. Eu só vou contar para vocês dois no final. Tá. E aí eu vou garantir que a câmera está desligada antes de contar. Aproveitando que a gente já entrou nessa parte da tipografia, a complexidade do traço para mim ficou um pouco mais na tipografia mesmo, né? E para mim combinou muito bem, né?
Já teve outras, né, algumas outras pessoas. Eu. Nossa voz do além. A voz do além. A voz do... Achou um pouco difícil a leitura, por ela ser mais altinha e fina. E fininha e próxima, né? Ela é alta e magra. E, então a gente queria que vocês falassem um pouquinho dela também. Eu que escolhi essa fonte, foi um trabalho bem difícil, porque a gente criou um grupo, né, aquele velho grupo no WhatsApp para discutir essas coisas, e eu mandei para eles umas 10 fontes e falei, gente, qual que vocês acham que está harmonizando mais? Para escolher a fonte, eu fui em um site, eu posso até passar para vocês depois, que é um site gringo só de fontes de HQ. Então ele tem várias fontes para vários estilos, não só o estilo de HQ americana, né, mas para independente também. Então eu baixei não só nele, mas baixei, cara, umas 20 fontes para testar todas junto com o traço, para ver qual que estava harmonizando com o traço, porque em design a gente tem toda essa ideia de harmonização, que é, se você está usando algo muito duro, você tem que colocar algo mais leve para harmonizar. Então eu procurei fontes que não fossem tão flats. Eu poderia ter pego uma Arial da vida, porque todo mundo conhece, e tentado encaixar lá, só que não encaixaria, não ia dar o sentido de leitura. Agora sim, olhando pelo fato de que tem muito texto, realmente eu não me preocupei se ela poderia ter ficado cansativa, ainda mais que a gente tem muito texto que fala sobre ciência, sobre coisas complicadas e não habituais. Eu pensei muito mais na estética dela e ela foi muito boa, porque por ela ser fininha, dava pra gente colocar mais palavras no mesmo balão do que se eu usasse uma outra fonte, né? Então... Muito embora, a gente fez a tradução do texto para o inglês agora, e na tradução para o inglês, como eu fiz o letreiramento, eu resolvi, já que o texto, geralmente, o texto em inglês é 20% menor em volume do que o texto em português. Então eu tentei o máximo possível deixar ele vertical. Isso faz com que a cada linha tenha menos palavras e fique mais fácil de ler. Então isso resolve um pouquinho o problema. Mesmo assim o texto fica assim em blocos, eu acho que em 4 ou 5 balões, que realmente atrapalha, que ele fica, você olha assim, tem bastante texto. Né? No geral ele está bem distribuído pelos balões. Né? Uma coisa que a gente fez foi, o desenho tem 2 cores principais, e a gente depois volta a falar da oposição de cores, que é interessante, mas dentro dessas 2 cores, eu usei uma técnica que inclusive foi a Bianca que me disse para fazer, que é você escolher o elemento principal e destacá-lo do restante de alguma maneira. Então, ou você colocar um elemento principal, por exemplo, estamos nós aqui nessa composição maravilhosa, né? Se eu desenhasse isso, eu ia pintar a gente de branco, eu ia pintar a mesa e parte do fundo de cinza, e a parede, coisas que tem em volta, que eu não sei nem se a câmera está pegando, assim, que são absolutamente desnecessárias, que eu não quero que você preste atenção nisso, de um cinza bem escuro ou preto. Em cima dessas cores, eu vou jogar, no nosso caso, o verde e o roxo. E aí eu vou fazer os tons que eu quero, com, sei lá, a minha cara vai ser mais clara em verde do que a minha blusa, um verde mais escuro e assim por diante. Isso dá a clareza de você bater o olho nos quadrinhos de vez em quando e saber, eu tenho que olhar para cá. Tem a cena principal, a primeira cena, que aparece um restaurante, os personagens falam, vou entrar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí tem uma cena grande, uma panorâmica. Você rapidamente acha a Carla lá no meio, né, que é a personagem principal, porque ela está em branco, né, ela está um verde claro, e aí o resto é um verde bastante mais ou menos, né, o verde do cinza, né, e tem os detalhes nos cantos que foram feitos para você não ver, né, numas cores mais escuras. Então, só pelas cores a gente consegue guiar um pouco esse olhar do leitor também, para não se perder, e aí você ter essa impressão de clareza, né, de que tudo está muito fácil de identificar. Né? Vamos entrar nas cores, na escolha do roxo e do verde. Tem aqui no estúdio, as pessoas não estão vendo, mas a gente está naquela parede, tem uma roda cromática. E você pode desenhar várias coisas na roda cromática. Você pode, por exemplo, pegar uma paleta que seja, deixa eu colar dali, laranja, púrpura e azul bem forte, né, triangular, e usar essas 3 cores. Né? A gente pode pegar também e fazer um quadrado, né, e usar essas cores misturadas. E aí quando você faz a composição, isso vai dar um ar mais quente, mais frio, e assim vai. A gente definiu que a nossa história tem o místico, né, e o cético. E a gente então precisa, obviamente, de uma paleta que vai pegar um lado e outro, ou seja, fazer só um risco. A gente tinha as opções, vermelho e verde, laranja e roxo, né, amarelo e um púrpura meio clarinho, e assim vai indo. Então a gente tinha que ter cores opostas
né? E essas cores opostas tinham que passar, né, essa ideia o tempo todo. Um personagem ia ser de uma cor, o outro ia ser de outra, e o cenário tinha que estar meio dividido, para você não achar que um deles está ganhando, para você não achar, não, o cara certo é esse daqui. Não, o cara certo não existe. Ele fez uma versão em azul e vermelho só pra eu ver e me irritar, sabe? Eu fiz o quadrinho inteiro em azul e vermelho. Que isso? Aí eu falei, olha, você podia, tem certeza? Última chance, hein? Eu mandei o quadrinho inteiro em azul e vermelho. Então, o que era a ideia do roteiro? A gente tentar trabalhar com ciência e misticismo e dizer que eles podem conviver em harmonia. Ou seja, spoiler, né? A gente começa com essa oposição, mas são dois amigos que estão conversando e que no final eles, né, vão se dar bem, eles vão falar, tá tudo bem, a gente pode conviver. Né? A nossa ideia final é essa. Então a gente precisava de cores opostas que no imaginário popular não fossem tão opostas. Azul e vermelho é uma briga tremenda. Você ia chegar no final e ia falar, estranho, alguma coisa aqui está errada neles se darem bem. Né? É ok que a gente queria essa conciliação. Mesmo assim, mas o verde e o roxo, eles são muito mais ok, assim, na roda cromática estão opostos. Quando você bate o olho, você vê que eles têm um bom contraste, mas fica meio subentendido, né? Ele não é tão oposto na cultura popular. A gente pensou muito em laranja e azul também, porque é uma composição bem bonita, bastante utilizada, né? Aquele orange and teal, mas não ia casar tanto também com... E a gente tem um coletivo chamado Quadrinhos do Mundo, que a ideia é justamente reunir roteiristas e desenhistas para fazerem projetinhos. Tá? Então, essa HQ surgiu desse coletivo. Participação como editora, fala um pouquinho sobre as suas escolhas, sobre o tipo de papel, sobre a capa, acabamento, se ficou do jeito que você esperava ou não. Certo. Então, assim, primeiro em relação ao formato, a gente escolheu fazer um formato A5, primeiro, porque a primeira obra eu não queria fazer nada muito grande, porque a gente tinha 3 meses para estar fazendo e eu sabia que não ia dar tempo de fazer algo muito grande. Em quadrinhos, a gente tem uma técnica para estar fazendo que se o meu formato vai ser A5, o desenho vai ser desenhado em A4. Porque aí quando eu reduzir, todos os defeitos que eu tinha no traço, eles são corrigidos pela redução da imagem. É a mesma coisa de, você tira uma foto em qualidade muito boa, porque quando você reduz e fica bom também. Se você aumenta uma foto de qualidade ruim, se você deixar ela maior, ela vai ficar pixelada, né? Então, assim, a gente fez ela em A4 e foi muito pelo comodismo de fazer em A4, porque A4 é uma folha de sulfite, é o que a gente está acostumado a ver, manusear, e é fácil de achar, sabe? O ideal, assim, na minha cabeça, para minha próxima HQ, eu quero fazer em folhas A3, bonitonas, para encher de detalhe, porque por ter sido feito em A4, a gente tem muito essa limitação de detalhe. Eu não posso estar detalhando muito, porque é algo pequeno. E eu não tenho material para isso, eu não tenho olho para isso, para ficar colocando a lupinha e detalhando demais. Então, assim, a escolha de ser A5 foi justamente pela comunidade de ser o primeiro quadrinho e a gente ter pouco tempo, tá? Em relação ao papel e capa, eu já trabalho um tempo com processos gráficos, design, na verdade, design gráfico, então eu já estava familiarizada com o tipo de papel, com o que a gente queria, que ia ser offset 90 gramas, porque eu acho confortável de ler, de folhear, e a capa, o fosco com verniz localizado, porque verniz localizado é maravilhoso. E é muito lindo mesmo. Fez diferença, Paulo? Por favor, conte pra gente. Fez diferença? A HQ é assim, todo mundo que chegava na nossa mesa pegava e... Eu comprei pela capa. Eu confesso. E ainda assim tem uma coisa que me incomoda na capa, que vocês vão ficar aí morrendo de curiosidade, só pra reforçar. O que eu errei? O que incomoda? Para você saber, compre nosso quadrinho. A nossa ideia, o meu sonho de HQ, como eu estava falando para vocês, era fazer lombada quadrada. Então, para quem não sabe, essa é a lombada canoa, que ela é grampeada aqui, então eles chamam de canoa. E a lombada quadrada é aquela lombada que realmente tem uma parte quadrada aqui e você consegue colocar o título aqui do lado. Então era para ser dessa forma e era para ter orelha também. Só que acabou que a gente, quando começou a fazer HQ, eu já fiz a cotação logo de início para ver quanto que ficaria, quais seriam os nossos custos. E a gráfica disse que faria, só que quando a gente terminou, 3 meses depois, a gente foi falar com a gráfica e eles não faziam mais. Aumentar o número de páginas não estava encarecendo muito a produção, sabe? Era tipo coisa de centavos. Então, se tivesse material para colocar mais 20 páginas, a gente teria colocado. E quantos orçamentos foram feitos, assim? Eu já trabalhava com a Print, que é uma gráfica online, que
não são os melhores, mas são os que têm o preço mais justo e os que atendem melhor. Eles têm muitos defeitos, eu já tive muitos trabalhos que não ficaram bons com eles, mas em relação a custo-benefício de tempo de entrega, de atendimento, de proporção, eles acabam ganhando disparado. Então, tem gente que preza muito por perfeccionismo. Eu conheço leitores de quadrinhos que não compram em determinadas editoras porque uma vez a editora mandou um material errado, sabe? Então, assim, você tem que pensar muito custo-benefício, se vale realmente a pena eu estar fazendo em tal gráfica porque é mais barato, porque eles entregam mais rápido. No nosso caso valeu, primeira HQ, a gente tinha um prazo bastante curto, a gente tinha um orçamento baixo, porque foi toda bancada por nós, né? A gente não teve nenhum tipo de financiamento, nem nada assim. Então, acabei fazendo nessa gráfica mesmo. Entre uns 14 orçamentos, a gente achou cerca de 2 que eram viáveis, sabe? Porque a maioria ou não trabalhava com esse tipo de material, ou se trabalhava numa tiragem acima de 1000. Para o mercado de HQ independente, 1000 é muito, você vai demorar... Cara, se você tá no ponto que a gente tá, que tá começando, você vai demorar 5 anos para vender 1000 edições, entendeu? Então, a gente fez a tiragem de 250 HQs. Como que foi decidida essa tiragem? Eu fiz uma pesquisa, tem grupos no Discord, no WhatsApp, que tem quadrinistas, e eu fui perguntando aí, galera, quanto que vocês venderam nos eventos? E a média que eu tirei foi entre 50, 100, o máximo assim 140, sabe? Então eu já tava com isso em mente, vamos comprar o necessário para levar pro FIC e para sobrar um pouco depois pra gente fazer um lançamento aqui. Porque eu queria fazer 500. Acaba queria fazer 500. Mas aí a pesquisa de mercado provou que seria um exagero. A gente estava viajando pro FIC no dia 28 de maio e as HQs chegaram dia 28 de maio à noite. E a gente viajava 11 horas, era 8 horas, eu fui pra gráfica pra buscar e com o plano B e C caso não chegasse já, porque era arriscado não chegar, como tava tudo parado por conta da greve, era arriscado a gente ter que ir para evento sem HQ. Não tem erro de escrita, de digitação, você tá perfeito. Fazer outro merchan. O revisor da HQ, fiz questão de contratar um revisor, porque assim, por mais que seja a primeira, que seja independente, eu falei, não, vamos fazer profissionalmente. Então eu chamei o Thiago do Quadro Risco, não sei se vocês conhecem. Thiago Ele tem um blog muito bom e a gente já é amigo há um tempo, então eu falei, cara, vamos deixar impecável. Hoje em dia eu vejo como essencial o trabalho de um revisor e principalmente um revisor que conhece o quadrinho, sabe? Inclusive, esse texto da quarta capa ele não revisou, porque eu mandei muito em cima da hora. Ele ficou muito bravo comigo por causa disso, vocês não têm noção. E o marca-página ele também não revisou e teve erro de português. Marca-página. Sim, sim. Ele, na versão em inglês, ele tá tendo a chance agora. Ele também tá fazendo a nossa revisão da versão em inglês. Uhum. Então, assim, dica, contratem revisor. O mais ouvi foi a gente falando, não, eu conheço fulano que pode fazer pra você na faixa. Ah, não, eu reviso pra você. Sabe, a gente acha que entende de português, mas revisão não é só entender de português. Teve muito trecho de parágrafos inteiros que ele conseguiu resumir, que estava enorme assim, e ele cortou e mandou para mim direito, porque ele fez todos os cursos que tinha que fazer sobre revisão, então é muito importante. Quais foram as referências de vocês para criar esse projeto e que tipo de leitor vocês acham que vai curtir bastante a leitura? Assim? Você lembra que a gente falou das religiões dos leitores, né? Sim. Então essa acho que é uma discussão legal que dificilmente o pessoal vai pegar. Perfeitamente. Sem entrevista. Sobre referências, em relação à arte, talvez o Chia tenha tido as referências bem próprias dele. Eu sei que ele gosta muito do trabalho do Magenta King e muitas outras coisas que ele já incorporou para o traço dele, só que o traço dele é algo muito único. Assim, eu não sei se vocês já viram ele no Instagram, mas sempre que eu olhava para a arte dele, eu falava, gente, eu preciso disso para uma HQ, é muito bonito. A questão da narrativa, eu puxei muito da HQ Habib, do Craig Thompson. Não deu para trabalhar com a profundidade que ele trabalha, porque a gente tem 30 páginas, né? Então não tem como. E ele explica muito sobre a religião no meio da trama. Então era isso que eu queria trazer para nossa HQ. No meio da narrativa,
algo que estivesse explicando algo tá inserido dentro dessa narrativa. Então, assim, minha maior inspiração foi Craig Thompson. Quando a gente tem páginas duplas, né, meio que para, explica aquele conceito, no Habib tem muito disso também. Você está falando sobre alguma coisa do Deus em 2x, e aí você fala, putz, será que o público sabe? Aí ele para, dá uma explicaçãozinha, como alguém conversando, né, o desenho todo junto, a gente fez algo parecido, que no final Nem foi se compara, porque aquela obra, meu Deus, demorou 6 anos para fazer, a gente demorou 3 meses. Né? A gente demorou, quer dizer, a gente correu 3 A vezes. gente correu 3 vezes. Considerando a complexidade do tema, o estudo de cores que vocês tiveram, o final da HQ, você acha que qual tipo de público está preparado para essa obra, assim, uma faixa etária, por exemplo? A partir de quantos anos? Então, e acho que idade a gente não pensou, hein? Não, a gente pensou muito na religiosidade do público. E, por incrível que pareça, o nosso público que a gente mais esperava atingir era o público evangélico. Tem duas visões, ao meu ver. A gente tem o público-alvo, que com certeza vai querer ler HQ, e o que a gente queria que lesse. Então, eu vejo muito essa diferença. Então, o público-alvo são pessoas que são curiosas em relação à ciência e religião. E tem bastante. É uma pessoa mais velha, então eu acho que adolescente não vai gostar muito, porque a linguagem é um pouco mais complexa, e um cara mais acadêmico também. Então, a gente está muito atingindo esse pessoal. Muita gente que se identifica, que fala, nossa, eu pensava igual a Carla, agora eu penso igual ao Márcio. Ou eu penso um pouco como os dois. Então, no fim, a HQ, ela está muito trazendo isso para as pessoas. Agora, como o Capa disse, o público que a gente queria que atingisse é o público evangélico, porque aqui... Ou até católico, né? Mas católico, esse público que é mais fervoroso. Fanatismo, sabe? Fanatismo religioso. Então, assim... Intolerante. Por isso que a gente escolhe 2 protagonistas que não sejam dessas fés que têm mais representatividade no país, né? Que sejam ou católicos ou evangélicos, que é o que mais tem no Brasil. Então a gente pega 2 que estão em minorias, eles conduzem a história, mas há personagens que aparecem depois que são evangélicos, há personagens que são de outras coisas, você nem fica sabendo, né? Mas os nossos 2 principais não podiam ser de uma dessas, porque senão, se você é de uma dessas religiões, que é a maioria no país, e pega um protagonista desse lado, você vai ler o negócio inteiro torcendo para ele, e não é o que a gente queria. Isso vai estragar aquela ideia, né, de unificação que a gente quer no final. Spoiler! Spoiler! Ele praticamente falou, nossa, vocês são novinhos ainda, né? Ensino médio, ainda tá aprendendo o que é vida. Porque ele tinha umas turmas na faculdade. Foi um jeito sutil de falar, vocês estão novinhos, né? Foi isso. Em parte sim, em parte foi para dizer, olha, vocês estão formando pensamento, vocês têm essas discussões em voga, vocês não se formaram, não têm uma opinião muito formada em cima disso, que é o motivo de ter um aconselhamento final, né? E em parte também é um jeito de colocar um pouco mais do professor, porque a gente viu assim o lado de um, o lado de outro, o lado de um, lado de outro, mas no final falou assim, tá, e esse cara realmente existia? E aí tá a esposa dele falando assim, ele tinha fé e isso e tudo normal, e é uma pessoa como outra, e vocês 2 aí estão brigando, mas né, o mundo é assim, tem gente que tá de boa, sabe? No final ele era evangélico e cientista ao mesmo tempo, sabe? E tá tudo bem. E maravilhoso dos 2 lados. E maravilhoso, Porque... respeitando todo mundo, que é o mais importante, sabe? Sim. Você pode ter a crença que você tiver e pode respeitar, e pode ser amigo, e pode ensinar, é muito lindo. E é bom que você vê o quanto os 2 personagens te levaram a errar, porque se você é uma pessoa mística e tá do lado, né, está lá do lado do Carlos e da Márcia, né? A gente trocou os nomes várias vezes em reunião. A gente só falava errado os nomes. Sim. Né? Mas você está do lado do Márcio, você fala, nossa, ele estava totalmente errado porque ele achou que era Umbanda e falou várias coisas que estão em princípios de religiões diferentes, né? De religiosidades diferentes. E quando você volta e fala, não, mas ele falou isso aqui, realmente, ele devia estar pensando em Deus quando ele falou, mas o moleque entendeu que ele estava falando de orixás e tudo mais, e funciona igual, né? E a ideia em si, o princípio, estava lá, e eles se deram bem naquelas histórias que eles contaram. E aí ele fala, putz, então eu me enganei, ele tinha uma fé e na verdade era outra que eu tinha pensado. Se você está do lado da Carla, mesma coisa. Ele é todo científico e tem explicações científicas para o mundo, entende a coisa objetivamente, e aí quando chega no final, fala, peraí, ele acredita em Deus, e ele é religioso, né? E tem esses 2 embates. Não tem como você ler a história, mesmo que você escolha um lado, chegar no final e você
não bater de frente, não ter que refletir um pouquinho. Deles, pelo menos. A escolha do Márcio ficar com a parte mais religião e a Carla ficar com a parte mais ciência. Eu já vi o sorrisão aqui porque essa é a melhor parte. A gente tinha o que a gente queria desses dois personagens, independentemente do gênero e do sexo deles, mas no final a gente tirou no dado. Genial! Essa é a melhor parte. Dados de RPG, os dadinhos todos. Porque Legal, tinha realmente essa discussão Porque muito, tem um peso, né? muito intensa, tipo, porque é realmente clichê. Por mais que na nossa equipe eu sou mais cética, porque sou da física e o Xia já era o cara místico, então o homem era o místico, a mulher era cética. A gente discutiu muito em relação a isso e não chegava a lugar nenhum. Porque aí vem eu pro time, né? E eu também sou mais cético. E aí fala, e agora? Quem é quem? Pra onde? A gente vai se espelhar na gente? A gente vai reproduzir quem a gente conhece? Não tem jeito. Foi pro dado. A contragosto eu não queria. Eu queria discutir e tudo mais. Eles falam, não, a gente tem, é hora do almoço já, então joga os dados e resolveu isso. E se você for ver, no final o que acontece na sociedade, né? É tudo aleatório. Então, pessoas... Deveria ser, né? Deveria ser Sim, não, tá certo. Tem toda essa formação social, mas... Se a gente tira o estigma todo em cima, deveria ser absolutamente aleatório. Qualquer pessoa se interessa por uma coisa ou por outra, e se ela tem certa orientação X ou outra qualquer, se ela é um homem ou uma mulher, ou se, sei lá, se ela é rica ou pobre, ou qualquer outra coisa que você quiser colocar, independe. Todo mundo tem a chance, né? Deveria ter a chance de se apaixonar por um estudo religioso ou por ciência e ter o mesmo peso para isso, né? Então a gente quer levar um pouquinho desse mundo ideal para nossa HQ. Né? E a forma que vocês resolveram o último quadrinho também? No final eles se entenderam. Né? Eles se entenderam. Tinha uma grande discussão se devia rolar um beijo. E aí Deixa no ar, gente. Exato. Não precisa resolver. Eles se entenderam. Eles não se apaixonaram, eles se entenderam. Não, se entenderam. Se você quiser que sim, eu escrevi, a gente desenhou, publicou, agora é com o leitor. Mas eu achei que você ia falar de uma outra coisa nessa parte final. Você notou mais alguma coisa do velho importante? Tem ligação com o começo da chuva ou não? Exatamente isso. A história começa chovendo. Sim, isso eu peguei. Se desenvolve toda e chega no final, eles começam, né, num clima bom de se encontrar, aí tem todo o desenvolvimento e chega no final, quando eles estão num clima bom de novo, chove de novo. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, muito, muito. Mais alguma pergunta? Fala sobre a distribuição. Quem quiser comprar, faz, tem que esperar para eventos. Perfeito. Muito obrigado, Voz do Além. Isso, adoramos a voz do Além. Então, assim, houve todo um processo pós-HQ, tá? Calma que o ônibus passou, tá? Bem na hora de saber onde comprar, não pode. A gente vai fazer um lançamento aqui em São Paulo no dia 28 de julho, vai ser aqui no Ciano mesmo. Tá? Então, para quem quiser comprar pessoalmente, conhecer a gente, ter uma conversa, não sei se isso vai ser lançado antes de 28 de julho. Sim. Tá? Então, vai ter um lançamento dia 28 e para quem quiser receber em casa, a gente vai enviar também. Segue, se vocês quiserem seguir a gente, eu vou estar explicando melhor o endereço, como que vai fazer o depósito. Provavelmente vou tentar ver uma opção de colocar alguma lojinha também para quem quiser pagar em PagSeguro. Então eu já vi pessoas que têm lojinhas que estão oferecendo pra gente para estar dando esse comodismo também. Mas por enquanto, assim, entre em contato comigo, eu tô mandando por correio, faz o depósito e a gente manda tudo bonitinho. E muito em breve, né, quando sair a revisão da versão em inglês, a gente estiver contente com ela, que deve acontecer dentro do próximo mês, a gente vai publicar pela Amazon, tanto em português quanto em inglês, para você ler a versão digital. Sim. Então acompanha a gente nas redes sociais, mesmo na página do Quadrinhos do Mundo no Facebook, eu vou estar postando tudo lá também. Então, obrigada pessoal por acompanhar. Obrigada. E mande mensagem para todos nós aqui, vamos conversar, vamos trocar ideias de quadrinhos e fazer esse mundo maravilhoso se espalhar cada vez mais.